A paz, meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que Deus falou comigo, especificamente comigo, mas possa servir para quem está do outro lado também. A palavra está em Isaías, capítulo 58, o livro de Isaías, o capítulo todo, 58. Eu quero compartilhar aqui, falar sobre jejum. Tem várias passagens na Bíblia que falam sobre jejum. E eu falando de mim, uns dias atrás, eu comecei a fazer jejum. De começo, estava fazendo jejum alinhando com a dieta que eu estou fazendo, um jejum intermitente. Só que nesse período eu tenho buscado mais a Deus, sabe? E veio uma ideia na minha cabeça, né? Se eu estou fazendo jejum, por que não consagrar a Deus? Buscar mais a Ele. Fazer o jejum com propósito, né? E assim eu fiz, né? O meu primeiro jejum já comecei a fazer aos poucos, né? 18, depois 12 horas, 24. E o jejum que eu consagrei a Deus foi um jejum de 3 dias, que deu 72 horas, os 3 dias, né? Mas quando eu ofereci ele a Deus, quando eu orei para Deus e falei sobre o jejum, eu já estava 10 horas de jejum. Então, totalizando, deu 82 horas. Aí, eu fiz esse jejum, né? 3 dias e 10 horas. Eu senti que não adiantou assim de muita coisa, não senti muito, né? Sou sincero. Eu orando, eu indaguei a Deus, né? Tava indagando a Deus. E ontem à noite, estava buscando a Deus. Deus me deu essa palavra. Em Isaías, no capítulo 58. E eu quero ler aqui. Gritei alto. Isaías 58. Grite alto, com todas as suas forças. Grite alto, como o som da trombeta. Fale ao meu povo Israel sobre sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa, que jamais abandonaria as leis de seu Deus. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem: jejuamos diante de ti. Por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhe dizer por quê. Eu respondo: é porque jejuam para se satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar e continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Este é o tipo de jejum que desejam. Solte os que foram presos injustamente, alivie as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seu alimento com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, dê roupas aos que precisam, não se escondam dos que carecem de ajuda. Então sua luz virá como o amanhecer, e suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante, e a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão, e o Senhor responderá: aqui estou. Ele dirá: removam o jugo pesado de opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos.
Dei alimentos aos famintos e ajudem os aflitos. Então sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara, como o meio-dia. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará a água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Aí aqui fala do sábado, né? Guardem o sábado como um dia santo. Não usem esse dia para cuidar de seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como um dia santo do Senhor. Honrem o sábado com tudo o que fizerem nesse dia. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será sua alegria. Grande honra lhes darei e sustentarei com a propriedade que prometi a seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Então Deus falou aqui comigo. Eu falo que eu comecei a fazer o jejum com propósito para Deus fortificar o meu espírito, enfraquecer mais a minha carne, que eu possa ter domínio mais sobre a minha carne, sobre os desejos da carne. E o meu jejum foi em prol disso. Só que eu não senti assim muita coisa, mas Deus fala, hein? Deus fala. Deus, inclusive Deus falou aqui comigo. O jejum, eu posso ter pensado até então, estava pensando que não posso ser que não tinha agradado a Deus, mas Deus, através dele, a minha mente clareou mais. Eu tô mais sensível à palavra de Deus. Eu acredito que aqui Deus falou comigo, aqui me alertando. O jejum é válido, mas tem que botar mais em prática essas coisas aqui, como dê alimentos aos famintos e ajudem os aflitos. Deus está chamando atenção aqui, o que eu puder fazer para as pessoas que precisam, né? Não só eu, como você também aí que está. Então aqui, o meu entender é isso. Tipo, jejuei, mas nesses dias posso ter ficado da mesma forma, como às vezes tinha dias de discussão, por bobeira, até com minha esposa mesmo, por bobeira em casa. Então o entendimento que Deus me deu é isso aqui, a atenção que Deus tem chamado é isso aqui. Eu acredito que seja dele vindo, sim, porque eu sinto que Deus falou comigo que através aqui, ontem quando eu senti isso, o Espírito Santo desceu mesmo. Tava só eu, meu filho estava dormindo à noite, eu comecei a buscar a Deus e veio Isaías 58, comecei. E sobre o jejum que eu fiz, a palavra de Deus fala que quando jejuares, entre você e Deus, é em secreto entre você e Deus. Não é para ficar se vangloriando, né, falando. Mas aí tem um ponto de entendimento. Às vezes a pessoa é casada, no meu caso, vou parar de comer, a minha esposa vai perguntar, vai fazer comida. Então tem que ter o diálogo sempre, né? É válido falar. Não falei para me vangloriar. E até Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, né? Ele jejuou, ele Deus. Mas como que sabe? Como que sabe? Ele não deve ter comentado seus apóstolos. Entendeu? A pessoa tem que ter um entendimento. E eu acredito que tudo é entendimento, tudo é ser sensível. E é isso. Eu comecei a fazer uma dieta, né? E de começo comecei a fazer um jejum intermitente, como falei. Pensei, não, por que não alinhar espiritualmente, jejuar? E é válido porque Deus sabe, né? Deus nos sonda e nos conhece. Ele sabe do nosso coração, a intenção do nosso coração. Deus sabe. E Ele sabe. Se eu não tivesse feito o jejum
com o propósito com Deus, eu não conseguiria ter cumprido. Em várias etapas, várias horas, eu tinha enfraquecido, não tinha conseguido, eu tinha comido, entendeu? Mas como eu fiz para Deus, eu consegui, porque eu pensei em Deus, eu dei a minha palavra e eu consegui. Pô, isso foi válido sim, é só o começo, Deus está falando aqui comigo, onde tem que melhorar, entendeu? Sobre o sábado aqui. O sábado é uma coisa que me chama muita atenção, né? Eu ainda não sei profundamente, mas eu tenho a oportunidade de saber, de procurar, estou vivo ainda, tenho a Bíblia, eu vou ler, vou pesquisar mais. Mas o sábado, Deus não veio para mudar as leis, né? Deus veio para melhorar. Falo de Jesus não veio para mudar as leis, Jesus veio para melhorar, né? Porque tem muita gente que já falaram para mim, no Novo Testamento Jesus veio, não tem importância sábado. Eu sinto no meu coração que tem, entendeu? Tem sim. Aí que fala, a Bíblia não muda. Guardem o sábado como dia santo. Não usem esse dia para cuidar de seus interesses. Desfrute o sábado e falem dele com prazer, como dia santo do Senhor. Honre o sábado com tudo que fizerem nesse dia. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Entendeu? Um sábado pra gente se apegar. Sábado. Deus fala lá no começo de que no sétimo, ele criou o mundo em 6 dias e no sétimo dia ele descansou. Qual seria o sétimo dia? Uns falam que é o domingo, né? Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Segunda-feira. Tá dizendo, segunda. É o segundo dia. Então a semana começa no domingo, mano. Meu entendimento que eu tô tendo até agora é isso. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 7 dias. Mas é isso. Isso não vai tirar a salvação de ninguém. Isso é um entendimento para a gente melhorar e buscar mais. Então eu acredito que Deus falou aqui comigo. Eu queria passar isso, né? Não tenho frequência de gravar vídeos para redes sociais. Não sou influencer. Longe disso. Não sou nada disso. Mas quando Deus fala comigo, sabe aquele amor que tu... Às vezes até postagem, às vezes eu não tô nada, eu posto uma foto, eu quero falar de Deus ali, eu falo um versículo, um louvor, às vezes eu quero me expressar, sabe? Então isso é uma coisa que vem de mim, não vem de mim, vem de Deus, na verdade. Eu acredito que seja. E é isso. E eu acredito que essa palavra que eu dei aqui, esse entendimento que eu tive, possa ajudar você também. E assim como eu, nós não devemos parar, né? Temos que continuar. E é isso. É isso. Receba essa palavra aí. Receba aí, você do outro lado. Recebe. Pra cima.